Representantes da indústria e da Procuradoria do Trabalho divergem sobre as mudanças propostas na reforma trabalhista. E o repórter Tiago Ramos traz as últimas informações sobre a reforma da Previdência. A Comissão Especial da Reforma da Previdência tem dois temas difíceis: aposentadoria de servidor público e buraco na Previdência. E esta edição destaca também: deputados aprovam proposta que obriga seguradoras de veículo a informar por escrito e no prazo de 48 horas os motivos da recusa em contratação ou renovação de apólices. Comissão do Esporte aprova projeto que concede passe livre em ônibus urbanos para atletas iniciantes de baixa renda. Boa noite. Em Brasília, 20 horas e 1 minuto. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário aprovou nesta quinta-feira uma alteração do Tratado da Unasul, a União de Nações Sul-Americanas, compostas por 12 países, incluindo o Brasil. A mudança estabelece que todos os países que integram o bloco concordam com a promoção e a defesa da democracia, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, incluindo a liberdade de opinião. O projeto agora vai para análise do Senado. Outra proposta aprovada hoje cria o Grupo Parlamentar Brasil-República Dominicana. O Brasil já promove a diplomacia parlamentar com os países caribenhos, mas houve o entendimento de se criar especificamente esse grupo, uma vez que o Parlamento Dominicano já tem um grupo equivalente. O projeto agora segue para promulgação. Na Comissão Especial da Reforma da Previdência, o debate nesta quinta-feira acabou se concentrando no tema déficit, que é a principal justificativa para as mudanças propostas pelo governo. Afinal, as contas da Previdência fecham ou não fecham? Veja na reportagem de Tiago Ramos. Essa história começa com uma propaganda dos auditores da Receita Federal. Não há um rombo na Previdência Pública, e sim um desvínculo anual das contribuições sociais por parte do governo, autorizado por uma emenda constitucional. A conta é a seguinte: a Previdência perde dinheiro com renúncia fiscal, desoneração da folha e com a DRU, a desvinculação de receitas da União. Somadas, as três tiram dos cofres da Seguridade Social, que inclui a Previdência, mais de 270 bilhões de reais todo ano. Nós temos orçamento fiscal deficitário e o que faz então? O que o governo fez já há muitos anos, desde 1994, vamos começar a tirar do orçamento da Previdência para cobrir o déficit fiscal da nação. O governo também tem uma propaganda sobre Previdência. Avisa que não existe um cofre só da Previdência, mas sim um do país todo. E garante que mesmo se a conta fosse aquela, já estaria no vermelho também. Os dados que foram apresentados não chegaram, porque a análise é sempre financeira, não chegaram a 2016, em que se vislumbra de maneira clara que até o financeiro, em relação à Seguridade Social, tem a questão de déficit esse ano. Não adianta procurar uma resposta única nesse debate. Se o buraco é na Previdência ou no pagamento da dívida, depende da visão de cada um. Ideias opostas que, estranhamente, fazem mesmo sentido. E é por isso que esse debate é tão difícil. Mas não acabou aí não, viu? Tem mais um tema espinhoso: a aposentadoria de servidores públicos. Com a reforma, as regras para eles e as regras gerais estão ficando mais parecidas. Idade mínima igual, teto igual e cálculo da aposentadoria igual. Nas regras que existiam, eu podia passar num concurso público, trabalhar 10 anos como auditor, sendo que 20 anos da minha vida eu recolhi para R$1.000, e eu aposentava com quanto? Com salário de auditor. Que subsídio é esse em relação à sociedade brasileira que a gente não tem coragem de falar? Tem que ter coragem de falar. Representantes dos servidores contestaram. Isso mudou já nas reformas de 1998 e 2003. Com a criação dos fundos de aposentadoria complementar, a tendência é essa conta se equilibrar com o tempo. Já foram feitas reformas fundamentais para o saneamento dos regimes próprios de previdência social. Os argumentos técnicos são também munição para disputa política. É inadmissível que se venha aqui manipular a opinião pública com dados inverídicos, com dados inclusive falaciosos acerca de déficit na Previdência. O déficit da Previdência existe, é pesado,
passa de 256 bilhões de reais. A distância que separa essas duas visões parece não diminuir com os debates. Em breve, isso vai ser decidido no voto. Entidades patronais e representantes da Justiça do Trabalho participaram de audiência pública na comissão especial que debate a reforma trabalhista. O representante da indústria defendeu as mudanças, que classificou como necessárias, mas a Procuradoria do Trabalho teme pela precarização do ambiente profissional, principalmente em virtude da terceirização. Com décadas de experiência nessa área de relações trabalhistas, o professor e PhD em Sociologia, José Pastore, não tem dúvidas sobre a necessidade da aprovação de uma reforma trabalhista no Brasil. O projeto de lei aqui em discussão, no meu entender, promove a negociação, é inovador porque ele é voluntário, sem revogar direitos atuais, nenhum direito atual, ele estimula a produtividade, ele gera um ambiente favorável para o crescimento econômico, portanto, empregos mais na frente, e ele reduz o medo de empregar. Quem também defende as mudanças propostas pelo governo é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. A entidade patronal reúne 3.500 empresas que empregam mais de 300 mil pessoas e afirma que a atual legislação trabalhista é intervencionista, paternalista, restringe a possibilidade de negociação e, por tudo isso, está ultrapassada. Por isso, a ABMAC defende mudanças urgentes e diz que o projeto atual ainda nem pode ser chamado de reforma trabalhista. Nós entendemos que abre uma porta, uma importante porta para que esse processo de modernização da legislação trabalhista seja iniciado. Uma visão bem menos otimista tem o Procurador Regional do Trabalho, Cristiano Paixão. Ele teme que as mudanças representem um aumento de ações na Justiça do Trabalho. Também não vê com bons olhos a pressa na aprovação da reforma trabalhista e de outros projetos, de forma quase simultânea, como o da terceirização, por entender que juntos vão representar uma radical mudança na forma de se tratar o trabalhador. E indica 2 pontos que, para ele, são os mais preocupantes na reforma. Especialmente aqueles que envolvem a facilitação do trabalho temporário, porque isso muda o paradigma da filiação do trabalhador a uma empresa, a um setor produtivo. O trabalhador passa a se tornar um trabalhador mais, digamos, manipulável, porque ele perde uma dimensão de uma inserção no tempo da empresa, que é o tempo da vida do trabalhador. E o outro fator que é muito preocupante é a perspectiva de ampliação das hipóteses de terceirização. A desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho disse que a legislação trabalhista precisa sim ser atualizada, mas faz um alerta. O atual projeto, além de ter pontos que são inconstitucionais, trata do negociado sobre o legislado sem levar em conta um ponto essencial para que isso funcione sem prejuízo para os trabalhadores, que é a questão sindical. O problema é que nós temos uma unicidade sindical. E enquanto existir sindicato único, um monopólio, a gente não vai ter concorrência entre os bons sindicatos de uma mesma categoria, numa mesma base territorial. Primeiro tem que ter uma reforma sindical, autorizando a pluralidade sindical. Para o relator da reforma trabalhista, os sindicatos brasileiros já demonstram ao longo do tempo que têm bastante força para atuar e proteger os trabalhadores. A estrutura sindical é quem deve dar esse suporte de envergadura e de legitimidade para que os trabalhadores possam fazer negociações em pé de igualdade. E o fato é que das 50 mil acordos ou convenções que são realizados no Brasil por ano, a grande maioria, 90%, 80% delas, mesmo nos anos ruins, né, significam aumento de salário ou pelo menos a reposição da questão da inflação. Então os sindicatos têm tido muita competência nessa negociação. Essa história de dizer que o sindicalismo brasileiro é forte, isso é conversa fiada. Isso, os fatos desmontam qualquer tipo de afirmativa como essa. Ora,
O princípio protetivo vai ser mais amenizado se nós tivermos um sindicalismo forte, verdadeiramente representativo dos interesses dos trabalhadores, onde essa desigualdade entre empregador e empregado, ela jamais vai deixar de acontecer, mas ela pode ser menos desequilibrada, ela pode ser menos aprofundada, menos intensa em relação ao empregador. A CPI da Lei Rouanet ouviu mais um depoimento sobre as fraudes apontadas pela Operação Boca Livre da Polícia Federal. Fábio Ferreira Porchat negou qualquer tipo de fraude em um recibo que emitiu para o Grupo Bellini, que é o principal investigado no caso. A CPI, que investiga irregularidades na aplicação de recursos captados por meio da Lei Rouanet, ouviu em audiência pública o presidente da Academia Latino-Americana de Arte, Fábio Ferreira Porchat. Ele foi citado na Operação Boca Livre da Polícia Federal sob a suspeita de usar a entidade para falsificar um recibo de 800 livros doados pelo Grupo Bellini Cultural. O grupo é investigado pelo desvio de 180 milhões de reais em projetos bancados por isenções tributárias da Lei Rouanet. Fábio Ferreira Porchat garantiu que recebeu efetivamente os livros em 2006. Mas só em 2013 emitiu o recibo a pedido do Grupo Bellini. Parece-me que foi mais uma pessoa que foi utilizada pelo Grupo Bellini e, na verdade, nós só vamos fazer o confronto das declarações. A CPI já ouviu os membros do Grupo Bellini Cultural e realizará mais audiências públicas nas próximas semanas para ouvir outros envolvidos nas denúncias. O presidente diz que a comissão também vai apresentar um projeto para melhorar a fiscalização dos recursos da Lei Rouanet. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara aprovou um projeto que cria o Cadastro Nacional de Veículos Roubados e Apreendidos pela Polícia. O objetivo é facilitar a recuperação pelos proprietários, que poderiam localizar os carros por meio de uma consulta pela internet. Cerca de 57 veículos são roubados por hora no país, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgados em novembro de 2016. O carro do estudante Guilherme é um dos que entram nessa conta. Aqui é uma quadra que fica muito cheia devido à maioria dos prédios não terem garagem. Então acaba que o pessoal costuma estacionar ali na entrada da quadra. E eu estacionei lá durante anos, nunca tinha me acontecido nada, até que esse dia que eu estacionei por volta de meia-noite, no dia seguinte, às 10 da manhã, eu fui buscar o carro para sair e não estava mais lá. Caso o carro de Guilherme seja localizado, ele deve receber uma notificação da polícia ou da autoridade de trânsito. Mas pode ser que isso não aconteça por falhas no sistema de endereço. E se o carro for encontrado em outro estado, a falta de integração entre os Detrans dificulta ainda mais a notificação. Com o objetivo de facilitar a busca de carros apreendidos ou recuperados pela polícia em qualquer estado, a Comissão de Viação e Transportes aprovou um projeto que quer centralizar a informação em 2 cadastros: o Registro Nacional de Veículos Roubados e Furtados e o Registro Nacional de Veículos em depósito, que ficam em pátios como este. Acho que o Denatran ele tem a sua responsabilidade, até porque gere toda a parte de trânsito no Brasil. Então, ele criando esse cadastro, vai ter a possibilidade de fazer uma consonância com os Detrans de cada estado. A proposta é que os cadastros fiquem disponíveis na internet para serem consultados por qualquer cidadão. E pode ser útil também para quem vai comprar um veículo usado, que poderá conferir se o bem é produto de roubo ou furto. Obviamente facilita a vida do proprietário, assim também como facilita a vida de outras pessoas quando você quer comercializar o veículo. E isso, o mais importante, eu acho que nesse aspecto que está sendo proposto, é agilizar esse serviço. Por que agilizar? Porque às vezes o veículo consta na base como furtado ou roubado, mas já foi recuperado. A proposta ainda deve ser analisada por mais 3 comissões da Câmara. As seguradoras de veículos podem ter que informar ao consumidor por escrito e em prazo de 48 horas as razões de recusar uma contratação ou renovação de uma apólice. É o que prevê um projeto aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara. Maria de Fátima tem uma verdadeira frota na casa dela. São 5 carros e entre eles algumas raridades, como esse Aero Willys, ou este Fusca.
Tem ainda um Jeep militar e mais 2 caminhonetes. Ela não descuida do seguro de nenhum dos 5 automóveis, mas no ano passado teve uma surpresa. A seguradora rescindiu por conta própria o seguro de 3 dos carros, alegando que a cliente tinha uma restrição, sem avisar previamente nem explicar que restrição seria essa. Acho injusto porque eu toda a vida tive seguro, eu tenho um nome lá nas seguradoras, onde eles deveriam ter me analisado antes, que eu fui sempre uma boa pagadora, e por causa de uma restrição eu não pude fazer o seguro. No caso da Fátima, a restrição era a pendência de um pagamento antigo que nem tinha a ver com seguro de carro. Mas os motivos para a rescisão unilateral de seguros podem ser muitos. Uma peça difícil de repor, um modelo que seja muito visado pelos bandidos. Mas o pior é que nem sempre a razão da rescisão fica clara para o cliente. Hoje as seguradoras muitas das vezes só mandam uma cartinha simples, um e-mail, às vezes para o próprio corretor, que é repassado ao cliente dizendo que não aceita o risco. Por questões de política da seguradora. Então, o benefício é para exatamente o cliente saber por qual motivo é que não está sendo aceito, poder regularizar se for alguma pendência que seja conveniente ao próprio cliente resolver e ter o seu bem assegurado. O projeto aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor quer regular essa prática. E o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo considera a proposta um avanço. O fornecedor ele vence o consumidor no cansaço. A pessoa acaba não fazendo, indo para a opção de outro banco, ou opção de outra seguradora, ou de outro plano de saúde. Ou de outra telefonia também, que tem muita recusa, às vezes, de contratação de telefonia, por ser vencido por cansaço. Então, assim, você criando um projeto de lei que você estipula um prazo para que o fornecedor informe o motivo pelo qual ele não quer fornecer esse serviço, você cria aí um direito do consumidor mais consolidado. A Comissão do Esporte aprovou um projeto que concede passe livre em ônibus urbanos para atletas iniciantes de baixa renda. O objetivo é garantir que os jovens não abandonem o sonho de brilhar no esporte por falta de dinheiro. São comuns no futebol brasileiro histórias de craques que no início da carreira tiveram dificuldade até para pagar as passagens do ônibus para poder treinar. Paulo Roberto, que mora na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal, corre atrás do sonho de ser um jogador profissional e enfrenta o desafio diário de se deslocar até os treinos. Várias vezes já faltou dinheiro para a gente treinar. Eu e meus colegas, como a gente tinha aquela força de vontade de treinar, de querer virar um jogador profissional, aquele sonho, então a gente várias vezes já fomos andando mesmo para treinar. Se depender de um projeto de lei que está em análise na Câmara, a dificuldade de transporte dos atletas poderá ser reduzida. Pela proposta, estudantes de baixa renda poderão receber passe livre de ônibus urbanos até os centros de treinamento esportivo. O presidente da Confederação Brasileira de Desporto Escolar defende a proposta. Nós temos conhecimento que muitos atletas interrompem a sua carreira esportiva porque acabam tendo dificuldades de manutenção, dificuldades econômicas inclusive. E por mais barato que possa parecer, o transporte ele também onera muito e dificulta o orçamento familiar dos atletas. Já o deputado Mauro Lopes acredita que o passe gratuito para atletas amadores não deve ser responsabilidade dos donos de empresas de ônibus. O atleta tem os patrocinadores dele, então manda o patrocinador pagar as suas despesas, entendeu? Então eu sou totalmente contra gratuidades. Este professor da Universidade de Brasília também é contra. Ele acredita que as empresas de ônibus acabariam aumentando a passagem para compensar esta gratuidade. Nós percebemos hoje uma tendência de uma ampliação muito grande dessa gratuidade no transporte. E mesmo que se justifique o fato,
Nós temos que verificar o primeiro ponto, de onde sairão os recursos. O autor da proposta reconhece que alguém terá de pagar a conta, mas considera que o investimento vale a pena. Claro que vai ter que aumentar alguma coisa, não é? Assim como também, quem é que paga os pastos dos estudantes? Quem é que paga o pasto dos idosos? Então, eu acho que uma parcela a mais nesse sentido, e assim a gente está contribuindo para tirar esses adolescentes, jovens, das drogas. A Câmara dos Deputados promoveu a 5ª edição do concurso de fotografias sobre a Lei Maria da Penha, que comemora 10 anos. Os vencedores foram anunciados numa cerimônia no Salão Nobre. A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, a Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal e o Banco Mundial premiaram as fotografias que, segundo a comissão julgadora, melhor representaram o empoderamento da mulher e a superação da violência, tema do concurso. Os premiados vieram a Brasília para a entrega do troféu e ressaltaram a importância dessa iniciativa. É um concurso muito importante, é um tema que a gente tem que falar sempre e contribuir, porque a violência da mulher é realmente inaceitável, né? Hoje no Brasil o número só aumenta de mulheres que sofrem violência sexual, emocional, verbal, física, e o concurso como esse só contribui para que a gente fale desse tema e que com isso a gente consiga fortalecer mais a importância da não violência contra a mulher. Eu acho que nós conseguimos atingir os nossos objetivos, que era envolver a sociedade, envolver a juventude, envolver o colegiado de pessoas que trabalham junto à questão da defesa da mulher, enfim, alertar, dar uma chamada para a sociedade no que diz respeito aos direitos e os ganhos da Lei Maria da Penha junto às mulheres, principalmente aquelas que são agredidas e violentadas diariamente. Quem quiser ver as fotos premiadas no concurso pode visitar a exposição Empoderamento e Conscientização até o dia 29 de março, no corredor de acesso ao plenário Ulisses Guimarães. O Jornal da Câmara termina agora. Para outras informações, é só acessar o nosso portal na internet. E sexta-feira é dia da Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque por aqui durante a semana. É às 8 da noite. Não perca! Encerramos esta edição com as imagens dos fotógrafos da casa. A gente volta na segunda-feira. Até lá. Tchau.